Essa é a nossa curva de dissociação da hemoglobina. Então, aqui a gente tem a pressão de oxigênio no sangue arterial. Então, vejo que a pressão de oxigênio varia de 0 até 100 no sangue arterial. E a gente tem aqui uma relação linear com oxigênio dissolvido. Quanto maior a pressão, maior o oxigênio dissolvido. Esse corte aqui representa a utilização de uma câmara hiperbárica, pressões superatmosféricas, que respirando espontaneamente a gente não conseguiria chegar a 600 milímetros de mercúrio, né, no ar que a gente está respirando. Então, isso seria numa câmara hiperbárica. A gente pode ver que aumenta aqui para 2, 6, enfim, pode ter um aumento. Aqui nós temos a saturação de oxigênio em porcentagem, variando de 0 a 100. E aqui nós temos o conteúdo de oxigênio, né? O conteúdo aqui sendo somado o oxigênio ligado à hemoglobina, que forma uma curva sigmoide em relação à pressão de oxigênio, a 100 milímetros de mercúrio, eu vou ter uma saturação mais ou menos de 98%, e aí somando quanto eu tenho ligado à hemoglobina mais o oxigênio dissolvido, eu tenho aqui o oxigênio total, que é a soma desses dois. Primeira coisa, o oxigênio dissolvido tem uma relação linear com a pressão do oxigênio ali no sangue. Quer dizer que quanto maior a minha pressão, maior o oxigênio dissolvido. Se eu colocar uma pressão supraatmosférica, eu vou aumentar proporcionalmente esse oxigênio dissolvido. Vamos dizer aqui que a gente saiu de 0,3, que é o que normalmente a gente encontra, uma pressão de 100 milímetros nesse sangue arterial, para 600. E aí a gente chegou a 2 ml. Saindo de 0,3 para 2 ml, isso não é o suficiente para manter o indivíduo vivo, apesar de ter essa relação linear. Aqui a gente consegue observar a quantidade de oxigênio ligado à hemoglobina. Veja que existe aqui uma correlação entre a pressão, vai influenciar na saturação, mas não é uma relação linear. Ele forma uma curva sigmoide. Na curva sigmoide, o que é que a gente pode observar? Que a parte inicial dessa curva, ela é bem íngreme. Então, a gente observa que quanto maior a pressão, maior vai ser a saturação. Mas vejam que quando a gente chega no topo, ele praticamente cria um platô. Isso quer dizer, esse platô quer dizer que à medida que eu aumento a pressão, eu vou ter pequena variação dessa saturação, não muda muito essa saturação. Sendo que, quando eu coloco pressões supraatmosféricas, se eu tiver 98%, eu só vou chegar no máximo 100. Eu não tenho como ultrapassar de 100. É meio óbvio isso, mas quer dizer o seguinte, que não adianta eu dar uma pressão muito alta para esse paciente de oxigênio, se ele já está saturando o máximo, porque não tem como ele saturar mais do que isso, ele só pode saturar 100%. Vocês têm que pensar da seguinte maneira: se cada molécula de hemoglobina pode transportar 4 moléculas de oxigênio e ele já está transportando essas 4 moléculas, o que adianta eu aumentar essa pressão? Ele não vai poder transportar 5, ele não tem como transportar 5, 6, ele só pode chegar até 100%. Então, esse é um dos aspectos que a gente precisa olhar aqui, e isso justifica porque uma região hiperventilada não compensa ou não consegue compensar uma região com irregularidade, ventilação, perfusão. Então, a gente consegue observar isso nessa imagem aqui. Veja que aqui eu tenho uma relação ventilação-perfusão igual a 1. É o que normalmente a gente vai encontrar. Se ele está perfeitamente ventilado, perfeitamente perfundido, eu tenho essa relação igual a 1. Observo que o meu conteúdo de oxigênio é 19,5. Certo? Esse é o meu conteúdo. Sendo que o máximo que eu poderia chegar aqui nessas condições seria 20, certo? Eu tenho 19,5, mas eu posso chegar no máximo 20. Então, faltaria quanto aí? 0,5. Observe aqui que essa região está com uma irregularidade de ventilação-perfusão. Veja que a gente tem aqui uma azão menor do que 1. Veja que quando eu tenho essa irregularidade
meu sangue venoso só vai conseguir chegar até 16 ml de oxigênio. Então, eu precisava de 19,5 e aqui está chegando só 16. O que é que pode acontecer? Eu posso hiperventilar. Pode estar com problema esse alvéolo, eu posso pegar outro alvéolo e hiperventilar. Já que aqui eu tenho uma relação maior do que 1. Mas quando eu crio essa relação maior do que eu só posso chegar no máximo a 20. Porque aquela minha hemoglobina não tem como transportar mais. E aí, no final aqui, veja que ele não conseguiu compensar essa região. Ao invés de eu conseguir regularizar, manter aqui em torno de 19, 19,5, eu fiquei com um sangue com a quantidade de oxigênio, né, com conteúdo de oxigênio, no final das contas, quando misturou todo esse sangue, muito baixo, porque esse sangue que veio daqui vai misturar com esse sangue que veio daqui, que mistura com esse sangue que está aqui, né? Então, no final, o sangue que vai sair ali do pulmão, ele recebe de vários alvéolos que tiveram trocas diferentes. Então, essa região hiperventilada não compensa essa região aqui com irregularidade, ventilação, perfusão. É claro que a gente está pensando se isso se mantiver assim, certo? Aquela região não é capaz porque ela não pode saturar acima de 100% acima do normal. Em contrapartida, se a gente olhar por outro aspecto, se esse vaso que está aqui fizer uma vasoconstrição e fechar e direcionar o sangue para aqui, chegando mais hemoglobina, ou seja, eu aumento a capacidade para aquilo ali, então eu posso conseguir sim resolver essas condições, mas aí é outro aspecto, certo? Um outro aspecto aí seria uma situação de direcionar o sangue para essas regiões, tirar o sangue de onde você está com deficiência de troca gasosa e direcionar para onde você está mantendo essa troca gasosa. Isso pode acontecer e por isso que, em algumas situações, a gente consegue resolver esse problema. Bom, então, o primeiro aspecto aqui, eu não posso saturar mais do que 100%, certo? Não posso, não adianta colocar mais ali pressão de oxigênio, porque se ele já está saturando no limite, isso não vai resolver. Outra situação bem interessante aqui que a gente pode observar é que se a gente olhar aqui de 100 milímetros de mercúrio até 70 milímetros de mercúrio, se você tiver uma variação aqui dessa pressão de oxigênio de 100 a mais ou menos 70, veja que a nossa saturação varia muito pouco. A gente vai variar aqui de 98 até mais ou menos 90% de saturação. Então, a gente tem uma grande variação de pressão com pequena variação de saturação. Mas observe que abaixo de 70, principalmente abaixo de 60, pequenas variações de pressão geram grandes variações de saturação. E é por esse motivo que a gente se preocupa muito quando o paciente está com a pressão abaixo de 60 milímetros de mercúrio. Algo extremamente preocupante, porque a gente sabe que é um valor que está variando muito a saturação. Mas quando ele está acima de 70, a gente sabe que existe variações de saturação muito pequena. E outra coisa que eu coloquei aqui para chamar a atenção é referente a esse valor aqui, ó. Isso aqui, essa pressão é pressão de oxigênio no sangue arterial. Mas isso poderia ser também no sangue venoso, não teria problema nenhum. Então, em situações de repouso, em condições de repouso, enquanto que o nosso sangue arterial está lá 100, nosso sangue venoso está em torno de 40. Se eu fizer aqui, ó, 40, for aqui, puxar aqui, olha quanto é que vai dar de saturação. Eu pego aqui e chego até mais ou menos nesse ponto, a gente vai ter aqui 75% de saturação. Sabe o que é 75% de saturação? Se eu tenho 4 locais para ligar, significa que eu só não tenho um ligado. Eu tenho 3 ainda ligados ali naquela hemoglobina. Então, isso significa que meu sangue arterial chega no tecido, carregando 4 moléculas de oxigênio e deixa 1. E volta carregando ainda 3.
Então, observem que a gente não descarrega todo o oxigênio no tecido. A gente ainda volta com a grande quantidade desse oxigênio. Isso é uma reserva de oxigênio que nós temos, certo? Então, existe ainda muito oxigênio ali, apesar de eu ter liberado parte desse oxigênio no meu tecido. Quais são os fatores que afetam o transporte de oxigênio? Na verdade, quais são os fatores que vão influenciar nessa curva de dissociação do oxigênio? Então, aqui vocês podem observar que nós temos 4 fatores aí que vão influenciar. Nós temos a pressão de CO2, influencia, pH, a temperatura e o 2,3-DPG, que é o 2,3-difosfoglicerato, mas a gente normalmente chama de 2,3-DPG, que é um produto da respiração anaeróbica que é comum às hemácias. Bom, então vamos ver aqui, ó. Vamos começar pela pressão de CO2. Essa curva que vocês estão observando aqui é a curva normal da dissociação que a gente encontra quando a pressão de CO2 está 40 milímetros de mercúrio, lá no sangue arterial. Agora vejam que quando essa pressão ela aumenta para 80, observe que essa curva de dissociação se desloca para a direita. Ela vai para a direita. Quando essa curva ela desloca para a direita, isso significa que houve uma redução da afinidade da hemoglobina pelo oxigênio. Quer dizer que na mesma pressão de oxigênio, tendo a mesma pressão de oxigênio aqui, ele vai saturar menos do que ele saturaria nessa condição aqui normal, com a pressão de CO2 de 40. Agora, vejam que quando a pressão de CO2 é baixa, essa curva se desloca para a esquerda, que significa que houve um aumento da afinidade. O mesmo a gente pode encontrar aqui, ó. Essa é a curva normal, 7,4. Veja que quando o pH diminui, ou seja, a concentração de hidrogênio aumenta, a curva se desloca para a direita, reduz a afinidade. Então, todas as situações, todas as vezes que essa curva de dissociação ela se deslocar para a direita, há uma redução da afinidade pelo oxigênio, menor transporte de oxigênio. Toda vez que ela se desloca para a esquerda, há uma maior afinidade pelo oxigênio. Quando a gente tem o efeito do CO2 e do pH, nós chamamos isso de efeito Bohr. Então, o efeito Bohr é a redução da afinidade da hemoglobina pelo oxigênio, influenciado pela pressão de CO2 e pelo pH. Pensando de uma maneira bem fisiológica, bem básica, isso é um controle local, certo? O oxigênio tem muita afinidade pela hemoglobina. Então, a hemoglobina, mesmo podendo se dissociar do oxigênio, se desligar do oxigênio, ela teria dificuldade de fazer isso. Então, o que que faz para que quando aquela hemoglobina chegue lá no tecido, ela libere o oxigênio lá, ela deixe o oxigênio lá? Aquele tecido vai ter uma pressão elevada de CO2. Quanto maior essa pressão elevada, mais ele reduz ali a afinidade da hemoglobina por esse oxigênio. Quanto maior a concentração de hidrogênio, menor o pH, mas ele também libera esse oxigênio da hemoglobina. Não há uma competição, certo? Eles não competem porque eles não se ligam nos mesmos locais, mas a ligação do CO2 e do hidrogênio à hemoglobina causa uma alteração da conformação dessa hemoglobina que acaba reduzindo a sua afinidade e assim liberando oxigênio. Então, esse efeito ocasionado aí é chamado de efeito Bohr. Da mesma maneira, a gente vê aqui, temperatura. Veja que o aumento da temperatura também desloca essa curva para a direita. Isso também é um controle local. E aqui, o aumento do 2,3-DPG também desloca para a direita, fazendo essa liberação.
O 2,3-DPG não acontece só em condições patológicas. A gente pode encontrar o 2,3-DPG, por exemplo, para pessoas que vão para a região de alta altitude. Essas pessoas que vão para essa região de alta altitude têm uma hipoxemia ocasionada pelo ar rarefeito, né, pela baixa pressão de oxigênio, e eles vão criar um mecanismo compensatório que é aumentar o número de hemácias. Eles aumentam o número de hemácias, eles aumentam a capacidade de transportar, vamos dizer, de 15 gramas para 20 gramas de hemoglobina, eles têm uma maior capacidade, mas a saturação continua baixa. A saturação continua baixa e a pressão de oxigênio continua baixa. Então, eles vão ter uma dificuldade de deixar esse oxigênio no tecido pela baixa pressão, né? De gerar uma força suficiente para esse oxigênio entrar nesse tecido. E aí, a presença do 2,3-DPG contorna essa condição, fazendo com que haja uma maior liberação desse oxigênio para esse tecido. E os outros aqui, a gente pode encontrar em situações patológicas? Sim, a gente poderia pensar numa acidose, por exemplo. Se o indivíduo apresenta uma acidose, por exemplo, uma acidose metabólica, ele vai ter dificuldade no transporte do oxigênio, já que reduz essa afinidade. Aqui a gente pode observar uma curva de dissociação da hemoglobina normal e aqui da hemoglobina fetal. Observe que a hemoglobina fetal é deslocada para a esquerda, porque significa que tem uma maior afinidade. E para finalizar a nossa revisão aqui, a gente vai falar sobre hipóxia. Hipoxemia é a redução de oxigênio no sangue. Hipóxia é a redução de oxigênio no tecido. Nem toda hipóxia ela é precedida de hipoxemia, embora toda hipoxemia vai ocasionar uma hipóxia. Então, nós vamos observar agora quais são as condições que geram hipóxia. Então, começando pelo normal, que a gente já estudou. Aqui a gente tem a saturação de oxigênio variando de 0 a 100. Aqui a pressão de oxigênio. A pressão de oxigênio aqui no sangue arterial, A. A pressão de oxigênio no sangue venoso. A diferença arteriovenosa, por exemplo, 60 milímetros de mercúrio, essa diferença. E aqui o nosso conteúdo e capacidade de oxigênio. Primeira hipóxia que a gente vai falar é a hipóxia hipóxica. O que a gente pode observar aqui na hipóxia hipóxica? Observe que nela nós temos uma pressão de oxigênio no sangue arterial baixa. A gente tinha 100. Agora essa pressão aqui tá de 40, certo? Então esse indivíduo ele tem uma hipoxemia. Então a hipóxia hipóxica, ela começa com uma hipoxemia, porque a pressão de oxigênio no sangue arterial está baixa. Veja que quando essa pressão está baixa, que eu vou ter uma diferença arteriovenosa também muito pequena, de que, vamos imaginar que aqui está 20, eu tenho uma diferença de 20, aqui a minha diferença era de 60, certo? E aí, isso aqui significa que eu vou ter pouco para poder deixar no tecido. Observem que a nossa saturação, ela também está baixa. Eu tinha uma saturação aqui de 98. Essa saturação aqui vai estar em torno de 75. Né? Eu vou ter uma saturação de 75 no sangue arterial. E isso vai influenciar no meu conteúdo. Também vou ter o conteúdo baixo, certo? Quais são as condições que nós encontramos esse tipo de hipóxia hipóxica? Quando é que a gente encontra? Regiões de alta altitude, antes dos mecanismos compensatórios, certo? Quando a gente vai para uma região de alta altitude, a pressão de oxigênio é baixa. Então, a gente vai ter uma pressão de oxigênio baixa no alvéolo, portanto, a pressão de oxigênio baixa no capilar, ali no sangue arterial. Então, se eu tenho uma pressão de oxigênio baixa, eu vou ter uma hipóxia, vou ter uma redução desse oxigênio no tecido, ocasionada por uma hipoxemia. Isso pode acontecer também em condições de hipoventilação. O indivíduo que está com uma baixa ventilação, então ele vai ter uma pressão de oxigênio baixa nos alvéolos, também vai ocasionar uma pressão de oxigênio baixa no sangue.
A gente viu algumas condições dessa, como um enfisema, asma, situações essas, fibrose, que pode ocasionar uma hipoventilação. Então, qualquer uma dessas condições que modifiquem aí essa troca gasosa e gere uma pressão baixa de oxigênio no sangue. Uma outra condição que a gente pode ver aqui é a hipóxia anêmica. O que a gente pode observar aqui? Hipóxia anêmica. Pressão de oxigênio no sangue arterial, 100. Saturação, 98. Tá igualzinho, né? 100, 98%. Por que esse indivíduo está com hipóxia? Observe que o conteúdo dele está baixo. O conteúdo está baixo porque ele reduziu a capacidade. Então, ele tinha uma capacidade lá de 20. Só que ele está com a capacidade de 10 agora. Então, caiu pela metade a capacidade dele. Isso aqui é o que acontece numa anemia. Eu tenho 15 gramas de hemoglobina. Se eu cair para 7 gramas de hemoglobina, 7,5 aí, eu reduzi a minha capacidade. Então, eu posso estar com a pressão de 100, posso estar saturando 100%, mas meu conteúdo está pela metade. Então, vejam que eu reduzi a capacidade, reduzi o conteúdo e vou ter uma grande diferença aqui arteriovenosa. Porque como eu não tenho muito oxigênio, meu tecido está trabalhando ali, ele não para, ele precisa de mais, então ele acaba tirando o máximo que tem ali no sangue, onde que a gente saiu de, que era normal, 40 para aproximadamente 20 aqui. Não só acontece isso em situações de anemia, o mais óbvio, mas isso pode acontecer também em situações em que a hemoglobina não pode transportar aquele oxigênio. Por exemplo, metahemoglobina poderia ser uma dessas condições. A hipóxia por estase, que é que nós temos aqui, hipóxia por estase. Vamos pensar. Pressão de oxigênio, normal. Saturação, normal. Conteúdo, normal. O que está errado aqui? Diferença arteriovenosa, veja que está bem maior a diferença arteriovenosa. O que ocorre aqui? Eu tenho tudo normal, só que o sangue está muito lento. Então, quando aquele sangue passa por um tecido, o tecido remove o oxigênio, mas o sangue ainda continua ali, né? Ele está muito devagar, só que o tecido continua removendo, porque ele não parou o seu trabalho. E aí isso faz com que aquela pressão de oxigênio fique extremamente baixa, que é o que a gente está observando aqui. A hipóxia por estase pode ser ocasionado em hipotensão, insuficiência cardíaca, pode levar a essa hipóxia por estase. E, por fim, a hipóxia histotóxica. Vamos olhar o que está errado aqui. Pressão de oxigênio normal, saturação normal, conteúdo normal. A gente tem aqui um problema na diferença arteriovenosa que está diminuída. Ou seja, aquele tecido ali, aquela hemácia, aquela hemoglobina, passa pelo tecido com oxigênio, mas não deixa muito oxigênio lá. Ela fica segurando. Então, ela não descarrega aquele oxigênio. Quando é que a gente pode encontrar essa hipóxia histotóxica? A gente pode encontrar na contaminação por cianeto. O cianeto, ele impede que o tecido faça captação desse oxigênio. E aí, ele não capta o oxigênio e a hemoglobina passa ainda cheia de oxigênio e não deixa naquele tecido. Uma outra condição que a gente poderia encontrar isso é na persistência da hemoglobina fetal, que a gente falou lá no início da aula. Isso também poderia acontecer, ocasionando aí também uma hipóxia. No próximo vídeo, nós vamos ver como a COVID vai influenciar nesses mecanismos de transporte.